Olá família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de PowerPoint. Nós já aprendemos as ferramentas básicas, já aprendemos todos os métodos que podemos utilizar para aproveitar o máximo possível das ferramentas do PowerPoint. E hoje vamos começar a reproduzir alguns templates do Pinterest. Eu na primeira aula mostrei para vocês o Pinterest, que é um site que existem várias referências, tanto de arquitetura, vários templates de PowerPoint, moda, fotografia. No fundo é uma plataforma ou uma rede social que é utilizado como portfólio para vários tipos de trabalho. Então eu havia baixado vários templates que nós podemos reproduzir para exercitarmos o PowerPoint. O primeiro trabalho que nós vamos reproduzir, o primeiro exercício que nós vamos fazer é este trabalho que eu estou a mostrar para vocês, que vocês veem na tela. Esse trabalho eu já havia feito há algum tempo e publiquei nas minhas redes sociais. Várias pessoas se interessaram em aprender PowerPoint e também um dos motivos que me fez estar aqui a ensinar o PowerPoint. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma primeira folha que é totalmente simples. Temos apenas essa forma aqui, que é um círculo vazado, né? E temos aqui um outro círculo. Tem aqui caixa de texto com alguns textos, né? E tem mais algum texto aqui e temos duas formas aqui na lateral. Nós temos uma organização que fez com que este painel tivesse uma leitura que podemos considerar estética, né? Boa de se ver. E no fundo não é nada muito complexo. Temos uma forma aqui, né? A forma nós conseguimos ter a partir daqui, né? E inserimos caixa de texto. A diferença que existe aqui é que os textos têm tamanhos diferentes, mas a fonte, por exemplo, esses dois títulos têm a mesma fonte. Esse de baixo tem uma fonte diferente. Tudo o que nós precisamos fazer é, por exemplo, verificar do jeito que está no template que temos lá no Pinterest e nós simplesmente reproduzimos. É mais ou menos esse exercício que nós vamos fazer, reproduzir os painéis que nós encontramos na internet para questão de exercício aqui no PowerPoint. Então, para isso o que nós vamos precisar é abrir um novo arquivo, apresentação em branco. A única coisa que nós precisamos é retirar estas caixas de texto. A posterior, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ver exatamente na nossa referência o que é que nós temos. Posso até pegar essa folha, né, copiar e colocar na nossa folha de trabalho aqui no PowerPoint para facilitar a análise da referência. Nós podemos fazer a primeira folha, que é simplesmente essa linha, essa forma que está nesse lado e essas quatro caixas de texto. Temos essa primeira, temos a segunda, temos a terceira e a quarta caixa de texto e depois temos aqui duas formas. E se vocês repararem, essas folhas não estão totalmente brancas. Então o que é que nós podemos fazer? Ou tiramos no olho qual é a cor que nós temos aqui, ou aplicamos conta-gotas. Para nós colocarmos o nosso fundo com esse tom, nós precisamos primeiramente vir aqui no design. No design vamos encontrar formatar tela de fundo. Clicamos nessa opção de formatar tela de fundo, abre essas opções e vemos aqui na cor. Clicamos nessa opção de cor de preenchimento. Quando nós clicamos aqui, aparecem várias cores e aparece também essa opção aqui na parte de baixo que está escrito conta-gotas. Se nós clicarmos nesse conta-gotas e virmos aqui no nosso ambiente de trabalho, nós conseguimos capturar a cor do objeto onde essa ponta de lápis passa. Então a cor que nós queremos é essa. Se nós clicarmos aqui, automaticamente a nossa folha adota essa cor. Então já temos para o nosso fundo essa cor. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos reproduzir os elementos que estão nessa nossa folha. Podemos fechar essa opção e voltar aqui na página inicial. Depois de vir aqui na página inicial, podemos começar a observar quais são os elementos que nós temos. Temos essa forma que está na parte de cima, tem uma outra forma aqui cinzenta que parece ser um pouco transparente e temos essas duas formas. Então nós temos a opção de começar a fazer primeiro as palavras
ou primeiro as formas. Eu vou optar em fazer primeiro as formas, depois vamos nas palavras. Para fazermos as formas, precisamos encontrar uma forma com essas características para colocarmos na nossa folha de trabalho. Então, nós vamos vir aqui nessa caixa onde estão as formas, vamos procurar. Ou também podemos vir aqui na opção inserir, opção de formas. Aqui nos aparecem as opções com mais visibilidade. Esse elemento aqui é praticamente um círculo vazado no meio, nesse caso, círculo vazio. Esse círculo vazio, apesar de que ele tem um recorte nas laterais, o que é que nós podemos fazer? Podemos clicar e vir aqui na nossa tela, né, no nosso ambiente de trabalho, e colocamos. Para nós conseguirmos ter as dimensões iguais, tanto na horizontal quanto na vertical, nós temos que clicar na opção Shift e automaticamente a nossa forma irá vir com dimensões iguais. E nós podemos deixar aqui na nossa tela soltando tanto o Shift, tanto o nosso lado direito ou o lado esquerdo do mouse. Então nós temos aqui a nossa forma. Só que nós reparamos que ele é um pouco estreito e está posicionado no canto superior esquerdo. Então nós podemos posicionar ele no canto superior esquerdo. Se vocês repararem, nós temos esse ponto amarelo. Esse ponto amarelo serve para diminuirmos ou aumentarmos o tamanho desse preenchimento. Então nós podemos diminuir um pouquinho o tamanho do preenchimento e posicionar a forma no canto que nós queremos que ele esteja posicionado, de acordo com a nossa referência. Se nós achamos que a nossa forma ainda está pequena e quisermos aumentar um pouquinho, podemos vir, né, num desses cantos, né, nas extremidades, e aumentamos ou diminuímos. Nesse caso, queremos que ele esteja mais ou menos nesse tamanho e encostamos um pouquinho mais para cima e deixamos. Só que nós sabemos que, primeiro, ele não tem contorno e, segundo, está numa cor praticamente amarela. O que é que nós fazemos? Viemos nessa opção de preenchimento, novamente conta-gotas, e selecionamos a cor que está a nossa forma, automaticamente adota a cor. E vemos nessa opção de contorno de formas, clicamos na opção sem contorno, automaticamente o contorno sai. Você vai dizer, e como é que eu faço para tirar essa parte que está a mais que nós não precisamos? Lembra que na formatação de formas tinha algumas opções de tipo mesclar forma e tudo mais? São essas opções que nós vamos utilizar. O que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos utilizar, por exemplo, o quadrado, né? Esse retângulo que tem aqui, e selecionamos aqui, né? Vamos posicionar no alinhamento da nossa folha, e depois vamos clicar a opção que vai permitir com que essa parte da nossa forma é a única que aparece. O que é que nós vamos fazer? Vamos selecionar essa nossa forma, essa nova forma que colocamos, vamos selecionar a segunda forma e vamos vir nas opções de mesclar textos. Nessa opção de mesclar textos, vamos vir na opção de fragmentação. Quando nós fragmentarmos, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar todas as partes da nossa forma que não nos interessa e automaticamente temos a forma como nós queremos. E depois vamos voltar à cor que nós queríamos no preenchimento e automaticamente nós temos a primeira forma reproduzida, como está aqui na nossa referência. A segunda forma é praticamente um círculo. Mais uma vez, selecionamos Shift, lado esquerdo do mouse, e arrastamos aqui na nossa tela e posicionamos. Eu vou mostrar a referência como é que está, né? Nós temos aqui essa forma. Não parece muito visível, mas ele está aqui. Então vamos colocar lá na nossa folha de exercício essa forma. Podemos reduzir se for necessário e ajustamos de acordo com a nossa referência, né? Ele está mais ou menos aqui. Podemos aumentar um pouquinho o tamanho e reposicionarmos. E vamos colocar a cor por intermédio do preenchimento. Conta-gotas, selecionamos a cor e tiramos o contorno. E reposicionamos. Ele está um pouquinho mais para baixo. Essa opção recuar, automaticamente nós temos a nossa forma.
E se nós quisermos também tirar essa parte que não precisa aparecer, vamos vir em inserir formas, mais um retângulo e tiramos a parte que não é do nosso interesse com a opção de fragmentação. Quando nós fragmentamos, temos a opção de cortar a nossa forma do jeito que nós bem entendermos. Ok, então nós já temos as duas formas, que uma é essa cor de laranja, a outra forma é essa cinzenta, um cinzento bem mais claro, e vamos inserir as outras duas formas, que é um ponto, que praticamente é um círculo cinza mais escuro e outro é um círculo amarelo. Basta nós virmos aqui, Shift, arrastamos, ele está mais ou menos nesse tamanho, posicionamos e o mesmo copiamos, que com o lado esquerdo do mouse apertamos em Ctrl e clicamos na forma que queremos copiar e arrastamos no ponto que nós queremos, largamos e diminuímos o tamanho, apertamos no Shift para fazer o redimensionamento de forma proporcional e soltamos quando acharmos que a dimensão já está certa. Nós vamos mudar a cor, nesse caso tiramos o contorno, sem contorno e colocamos o preenchimento de cor amarela e o mesmo vamos fazer com essa opção. Tiramos o contorno, sem contorno e o preenchimento aplicamos a cor que está na nossa referência com a opção de conta-gotas. Ok? Automaticamente nós temos o fundo da nossa primeira folha. Nós vamos inserir uma caixa de texto. Inserindo uma caixa de texto, nós vamos ter a possibilidade de colocarmos o texto que nós quisermos. Venho pegar a caixa de texto, insiro a caixa de texto. O que é que nós temos aqui? Temos a palavra business. E essa palavra está em sua primeira letra é que é maiúscula. Então nós selecionamos. Para selecionar todas as letras, podemos combinar a tecla de atalho Ctrl T e viemos nessa opção de colocar a primeira letra em maiúscula. E nós vemos em questões de proporção, vamos ter noção de qual é o tamanho da letra. Nós só precisamos vir aqui, né? E vemos a opção de aumentar o tamanho. Se nós acharmos que assim do jeito que está, já está mais ou menos, ou acharmos que está muito grande, podemos diminuir. Vamos colocar, por exemplo, 60 ou 50, 54. Posicionamos de acordo com a referência que nós temos. Nesse caso, podemos colocar mais ou menos aqui, um pouquinho abaixo da forma amarela. Podemos copiar a caixa de texto, principalmente por conta da fonte também. E colocamos a segunda palavra, que é report, e a diferença entre essas duas palavras está exatamente no tamanho da letra. O report é maior, então posicionamos report e temos um outro texto aqui na parte de baixo. Podemos novamente copiar a caixa de texto, escrevemos o texto do nosso interesse. Para não roubarmos muito tempo, eu vou pegar o que nós já temos na nossa folha, que já foi reproduzida, vou copiar esses dois textos e vou colocar aqui no nosso painel que estamos a utilizar como exercício da aula de hoje. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos esses 4 textos que podem representar a capa, né, do nosso trabalho no PowerPoint. Então, se isso for um trabalho, por exemplo, de escola, podemos considerar que essa é a capa, né? Então, já temos a nossa capa feita. Então, família, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. É apenas a primeira aula, fizemos a capa da nossa referência. Quer dizer que nas outras aulas vamos reproduzir as outras folhas para conseguirmos explorar o máximo das ferramentas do PowerPoint. Se gostaste da aula, põe aí nos comentários, clica aí no like para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. Subscreva no canal se não está subscrito no canal. Partilhe com outras pessoas que você conhece. Clica no sininho das notificações para que possa ser notificado sempre que trazermos um vídeo novo no canal. E vemo-nos na próxima aula. E
Falou!